Alô, 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 muito bem-vindos aqui já em metade de junho, atrasadito um bocadinho aqui na nossa partilha, mas sempre a tempo para tudo. E vamos começar já já e sem mais demoras aqui no nosso canal. Eu sou Isabel Matos, onde a minha grande missão e o meu grande objetivo, a minha grande intenção contigo é deixar-te insights, clareza, é deixar-te pensamentos, reflexões, vou por aqui este outro, se calhar melhor para não me cair, e é promover-te a conseguires estar mais presente na tua vida através da tua real identidade, que vem de uma identidade emocional que está muito alicerçada na tua história, ok? E neste mês de junho eu quero mesmo levar-te, trazer-te ainda maior consciência para como tu podes estar e ser na tua vida e como realmente essa mudança que tu tanto procuras pode permanecer na tua vida. Sugiro-te e desafio-te aqui a ir espreitar os vídeos de maio, que falei-te um bocadinho das mudanças e dos momentos em que desistimos ou não desistimos e porque é que desistimos. Dei-te algumas dinâmicas, alguns possíveis movimentos para, e já sabes, subscreve aqui o canal para que possamos ser mais, chegar a mais gente, partilhar vídeos se sentires que o conteúdo interessa a alguém que tu conheças. Deste lado eu vou estar extremamente agradecida, o canal também vai agradecer e significa apenas e só que o que eu estou a entregar está a fazer sentido para ti e para quem tu sintas também que pode fazer e trazer a mudança. Então, hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre manter, sustentar, esta coisa da consistência na mudança, ok? Porque nós já percebemos, eu sinto que de alguma forma já partilhei isso contigo, que é muito importante entender, perceber, decidir, é extremamente importante começar algo. Aliás, vocês estão a falar com alguém que o começar foi sempre muito presente, para mim era muito e continua a ser muito tranquilo começar. Eu também tenho o desafio de sustentar, de manter, só que era exatamente sobre isso. O começar, o nós percebermos, o entendermos, o compreendermos, o decidirmos, não nos traz de todo, nem nos garante de todo sustentação, ok? Claro que depois acontece, também falei em maio, vai lá, a malta acabar por desistir de manter ou de trazer alguma consistência, alguma continuidade à vida, exatamente porque começamos, eu estou-me a incluir, a sentir que estamos a falhar, começamos a sentir uma fraude, diria eu, porque oscilamos muito entre ter e não ter, entre ser e não ser, andamos aqui para cá e para cá, blá, 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 e depois não conseguimos trazer aquilo que eventualmente imaginamos como sendo continuidade, sustentação, manutenção, não surge e de repente caímos nesta frustração. Está a fazer sentido? E eu, sem dúvida, conheço isto de lá de trás para a frente ia dizer, trato por tu, eu acho que até trato com mais intimidade que tu, porque relembro-te, estás a falar com alguém que tem ascendente em escorpião, portanto, entre o morrer e o renascer é muito tranquilo, oscilações emocionais, que o escorpião é extremamente emocional, e eu sou essa pessoa emocional em que trabalhava e vivia em oscilações radicalmente emocionais, não tinha o meio, não tinha o centro, não tinha aquela integração de equilíbrio, ok? E depois ainda por cima uma aquariana, não é? Que é para o futuro, é sempre para a frente, é sempre para a frente, para a frente. Só que, minha gente, esta sustentação é extremamente desafiante, que fica já aqui e escreve. Ela não nasce de nenhuma perfeição. A sustentação não é sobre nós conseguirmos a perfeição de algo, ou seja, não é tipo quando eu consegui isto, como imaginei, tá, e agora é. Não, a sustentação é uma estrutura interna, como tudo na vida, ok? A sustentação é sobre quem tu foste na tua história, como é que te reconstruíste, construíste, como é que te reorganizaste, organizaste na tua história com tudo o que tu viveste internamente e depois vens para a tua vida. Então, por isso, eu hoje vou-te trazer mesmo alguns pilares de sustentação e pelo menos 5 que eu sinto que te podem ser muito úteis e que de alguma forma práticos, diria eu, e que te vão entregar alguma consistência, já que estamos a falar aqui de sustentação, para tu conseguires ser e estares no teu dia a dia mais alinhado, alinhado com quem tu és, ok? Então eu dizia-te aqui algures no início do vídeo, já não sei muito bem, mas acho que foi no último. No início do vídeo, vai ver os demais, está bem? Mas eu sinto que foi no último vídeo que te falei
da mudança não acontecer no momento em que tu decides. Acho que foi no último, garantidamente acho que foi, devia ter ido ver antes de gravar, não era? Pois, sorry, mas você sabe. É isso, a mudança não acontece no momento em que tu decides, em que eu decido, ok? Nós já percebemos que a decisão é extremamente importante, fazer uma escolha e uma decisão, porque a decisão vai nos abrir a porta, vai nos dar aquele entusiasmo, aquela motivação inicial de agora sim, agora é que vou, e dá, está lá, vai aos vídeos de maio, mas depois vem a nossa vida, vem o dia a dia, vem a situação de que as coisas começam a acontecer, os imprevistos, as pessoas que entram na vida, as que saem e tal, e depois esta força inicial, esta motivação inicial, este entusiasmo que na decisão nós tomamos, que agora é que é, começa a desvanecer, começa a ficar mais cinzento, começa a ficar mais esmorecido e a malta com ele. E a malta começa a ir com esse entusiasmo que desvanece, que esmorece, que fica acinzentado. Está a fazer sentido. E porquê que acontece isso? Porque ainda não aprendemos a sustentar. Porque ainda não aprendemos a manter. Ou seja, é sobre o começar que mas depois, quando aquilo não se mantém, não se consistenta, não existe, está bem? A malta começa a desmotivar. Então, é um bocadinho sobre isto que nós vamos conversar hoje. Porque é que algumas mudanças permanecem e outras não? É porque algumas nós temos consciência que de alguma forma fazemos-las e elas quase que inaptamente ficam, certo? Então eu conheço bem isto, porque como eu te estava a dizer, eu própria durante muito tempo achei que para mudar bastava começar, sentir uma coisa muito forte e de repente é agora e a coisa dava-se, ok? E a verdade é que acontecia muitas vezes, sei lá, ter uma resposta, olhares para todo o ambiente e tudo ser sincronizado, ter tudo caber ali, parecia feito para aquele momento, não é? Teres uma tomada de consciência. Todos estes momentos são importantíssimos, ok? Todos eles. Aliás, eu continuo a respeitar muito quando vejo as horas iguais, por exemplo. Eu continuo. A ler muito bem a vida na linguagem que ela me entrega, nestas sincronicidades, nas pessoas que chegam e me dizem, ok? Só que eu já não vou para a situação de começar e depois de repente deixar de. Não, eu continuo a manter atenta a tudo o que está a acontecer e principalmente, já vou dar um spoilerzinho, tudo certo, a entender o que é que se está a passar na minha vida naquele momento. E, portanto, se é naquele momento, tudo aquilo estava a acontecer, então eu tenho que estar a abraçar isto tudo para me manter na linha, está bem? Por isso, estes momentos são extremamente importantes, mas não são só eles que fazem com que a mudança aconteça. E porquê? Uma das coisas que eu comecei a perceber muito foi que os movimentos dentro destas pseudo-mudanças começam a ser validados quando a mudança, vou tentar explicar, quando a mudança permanece. E quando a mudança permanece, e é aqui que eu quero que tu entendas, não é propriamente aquela que entrou na tua vida de um lugar intenso, nomeadamente deste lugar de decisão, agora é que é. Aquela que naturalmente permanece, que eu te estava a dizer aqui há uns segundos atrás, que parece que nem tem grande esforço, é aquela que está mais sustentada. O que é que eu quero dizer com isto? A mudança permanece mais consistente, não é propriamente aquela que começa com a emoção ou com mais emoção. Calma, eu sei que de repente pode parecer antagónico. Então, Isabel, tu defendes e estás aqui e apregoas e trabalhas com os teus alunos, clientes e mentorados. A emoção, a emoção, a emoção. Calma. O que eu te quero dizer é que a mudança que fica mais consistente na tua vida é aquela que encontra forma de continuar quando a emoção baixa. Okay? Portanto, eu percebi isto na minha vida e de repente eu estar-te aqui a dizer isto pode parecer muito óbvio, mas não é. Tá bem? Não é. Ou seja, nós começamos a sentir a mudança neste início de decisão, de tomada de consciência, ter uma resposta, não interessa, bum, vem a motivação, aqui vamos nós, começamos a perceber, vale a pena, vai ser e tal, aqui, e depois começamos a esmorecer, certo? E nestes movimentos de começo, há umas mudanças que esmorecem e nós sentimos que estamos a falhar e desistimos e vamos com ela, e há outras que de repente nós até dizemos, epá, ela permaneceu e nem fiz grande esforço. Só que o que é que acontece? Essa mudança que aconteceu e que tu não fizeste grande esforço, ela aconteceu porque de alguma forma ela encontrou maneira de continuar na emoção que esmoreceu. Porquê? Eventualmente porque lá atrás
tu já trabalhaste sem até, vou arriscar a dizer, teres grande consciência, essa emoção. Porquê? Porque garantidamente essa emoção, o movimento emocional, não era algo pesado para ti. Não foi algo que de alguma forma te traumatizou no teu mais profundo inconsciente. E então, naturalmente, tu trazes com maior fluidez e tranquilidade uma sustentação para essa mudança se manter na tua vida. Está a fazer sentido? Então, permanecer, ela pede presença. Permanecer, a mudança pede presença. E a presença vai-te pedir este compromisso de estrutura emocional interna. Está a fazer sentido? Então, a mudança é sobre, ela acontece, e então é sobre permanecer quando a motivação, quando a emoção começa a baixar. O desafio é mantê-la neste decréscimo. E aquelas mudanças que se conseguem manter são mudanças que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, tu já trabalhaste como sustentar, porque, quase certeza absoluta, são situações que não foram suficientemente enraizadas para tu conseguires olhar para ela e resolveres de alguma forma. E quando a mudança acontece em cima dessa emoção ou desse movimento que já está bem sustentado, ela permanece. Está a fazer sentido? Então, permanecer é sobre presença e presença é sobre compromisso com a tua estrutura emocional interna. E, gente, atenção aqui com muito amor e carinho também. Nós sabemos que muitos, eu vou-me incluir, que muitos de nós já percebemos muita coisa, eu já entendo e compreendo N coisas, eu estou nisto há muitos anos, só que trazer esta presença, trazer este compromisso com a nossa estrutura emocional interna e fazer com que isto permaneça em posicionamento real na nossa vida é um grande desafio, ok? Portanto, ninguém falha, ninguém fica desmotivado, porque é transversal a todos nós e por isso hoje eu quero trazer 5 dos muitos pilares que existem para ajudar uma qualquer mudança a criar raiz. Bora? Então, eles são 5. E sem mais, são 5. Eles são 5. E assim, sem mais longas, o primeiro grande pilar é a clareza, que basicamente, se quiseres, é sobre a consciência. Tu vais-me ouvir sempre falar que o primeiro grande passo vem por aqui. É a consciência, é a clareza, é o entendimento, é a percepção, é a compreensão, só que lembra-te, não chega, ok? A clareza não é dizer quero mudar. Isso é intenção. A clareza não é sobre já sei, agora a coisa acontece. Não. Isto é sobre relaxamento. Combinado? Clareza é exatamente sobre o que tu queres mudar. Onde é que isso aparece e como é que tu vais reconhecer que estás a fazer diferente. Vou dizer outra vez. Clareza é sobre o que é que tu queres mudar, onde é que isso aparece e como é que tu vais reconhecer que estás a fazer diferente, ok? Nós podemos dizer isto muitas vezes, todas as vezes. Muitas vezes eu também estou comigo a dizer isto, está bem? Quero sentir melhor, ou eu quero estar mais alinhada comigo, ou quero ser mais livre. Tudo isto é ok. Só conseguimos entender que é vago, certo? É algo amplo. E quando uma mudança é vaga, ou seja, quando não tem determinados detalhes, determinados pormenores sobre aquilo que tu queres viver, como viver e a forma de a reconhecer, estamos de acordo que se torna extremamente desafiante começar a sustentar, certo? Porque é que tu sabes que queres mudar? Como é que vais saber se estás a mudar? Não é? Se é algo tão vago, tão amplo, como é que tu vais saber? Porque é que tu vais saber? Então, de repente, é irmos a situações mais concretas. Por exemplo, ao invés de eu quero mudar, é entender como, de que forma e onde, não é? Então, é onde é que isto está a aparecer na minha vida? Ou em que momentos eu desisto mais facilmente? Ou, por exemplo, que comportamento é que eu quero deixar de estar aqui a alimentar porque já entendi que ele me limita? Isto é uma clareza, porque tu conheces a tua vida, tu conheces a tua história, independentemente de teres pormenores ou não. Que nova escolha, que nova escolha é que eu quero começar a repetir? Isto é uma clareza, ok? Por exemplo, em vez de começarmos a dizer assim, eu quero deixar de me explicar tanto, ser um bocadinho mais específica, mais específico. Quero parar, por exemplo, de me explicar
para toda a gente, todas as minhas decisões, quando alguém não concorda comigo. Por exemplo, eu estou muito nisto já. Eu não estou só, eu quero deixar de me explicar tanto. Não, eu sei onde, como, com quem eu quero deixar de me explicar, independentemente da pessoa concordar ou não comigo. Onde, como, quando e com quem, eu sei. E isto já é muito mais claro. E a clareza dá-me esta sustentação de quando eu for comunicar, eu sei quem é que está à minha frente, portanto, eu sei dentro de mim se com aquela pessoa eu quero comunicar e justificar o que quer que seja. Ou com aquele ambiente, ou com aquelas pessoas naquela reunião. Está a fazer limites, é a seguir. Está a fazer sentido, porque, por exemplo, eu quero colocar limites. Ok, isto é vago. Isto é uma consciência, uma tomada de consciência, mas não tem qualquer clareza. Então, se tu disseres, eu quero deixar de dizer sim, quando, por exemplo, já sei que aquilo me vai pesar, me vai fazer mal, me vai trazer desconforto, já é uma clareza com limites, com pormenores, perdão, com os limites bem definidos, com pormenores. Isto é clareza. Está bem? Teres consciência, podes dizer só, eu quero colocar limites. Eu quero parar de me justificar. Isto é uma consciência, mas é uma consciência vaga. É uma clareza vaga. Então, tu priorizas isso exatamente para que tu tenhas dentro de ti um pilar que te ajude a sustentar aquilo que tu estás a decidir. Está a fazer sentido? Porque a clareza tira a mudança do mundo daqui para a colocarmos em ação. Porque sem isso não vale a pena. Se vamos ficar só aqui, vamos continuar a não conseguir perceber onde, como, quando, com quem e de que forma. Uhum. Então ok, eu quero colocar limites, certo? De que forma é que eu quero colocar limites? Com quem é que eu quero colocar limites? Como é que eu vou sustentar estes limites quando estiver com? Está a fazer sentido? O segundo pilar é a repetição. É muito importante, está bem? Este pilar eu tenho falado ao longo de várias formas da repetição, é um pilar extremamente importante para aprenderes a sustentar, ok? Repetição, porque a nossa identidade, os nossos movimentos, as nossas novas escolhas, elas não mudam porque nós percebemos, decidimos, entendemos e compreendemos. Isto está validado já tudo, certo? Elas mudam exatamente pela repetição, e eu também falei alguns por aqui, pela repetição que tu trazes ao ponto dessas novas escolhas, desses novos comportamentos, dessas novas mudanças deixarem de ser novos e passarem a ser regra sem ser exceção. Devia ter trazido água. Certo? Falámos também alguns aqui, se a memória não me falha, foi em maio ou no fim de abril. Quando tudo o que tu queres trazer para a tua vida começa a ser regra e deixa de ser exceção, então tu estás em sustentação. Porque a tua vida é repetida e construída exatamente pela forma como tu sustentas diariamente, um dia após o outro. A tua vida é construída por repetição e a repetição é que vai dar a sustentação diária. Não vale a pena ser só uma vez, ok? É pelo que repetes. Se tu durante anos vai a tua história, por isso é que a malta hoje com facilidade diz eu sou assim, sempre fui assim, não é? Porque se durante anos nós repetimos um determinado movimento ou um comportamento, estamos de acordo que esse comportamento, movimento, dinâmica, relação, ficou parte de ti, da tua identidade, certo? E então é muito tranquilo sustentares isso. Agora, se tu entras numa nova escolha desse comportamento, dessa dinâmica, dessa relação, porque já não te cabe da maneira que é, vais ter necessariamente que repetir vezes e vezes e vezes para que ela se torne a regra e deixe de ser a exceção. Está a fazer sentido? Por isso, uma nova forma de estar também precisa de ser repetida. Não basta dizer uma vez agora é que vai ser e depois vais deixar de ser naquilo que tu decidiste que agora é que vai ser. Certo? É preciso repetição em diversos contextos, em diversas relações, em diversos momentos, mesmo que desconfortáveis, manter a tua presença, manter o teu compromisso com a tua estrutura interna emocional que tu estás a escolher sustentar. Portanto, a partir do momento que tenhas a clareza e a consciência, começas a repetir clareza e consciência com o maior pormenor possível, não precisas de ir ao pormenor detalhe, mas ao pormenor visível, e depois começas a trazer repetição para então começar a criar esta tua nova identidade e ela tornar-se real na tua vida.
Então temos a clareza, temos a repetição e passamos para aquilo que para mim é desafiante, mas já não tanto, que é o terceiro pilar, que eu trouxe como terceiro pilar, e mais uma vez não tem necessariamente que ser por esta ordem, tudo bem, estou-te a dar só visões, que são as pequeninas vitórias. Estas pequeninas vitórias trazem uma armadilha enorme, ok? E qual é? É que a malta, quando decide mudar, quando decide ser diferente, quer mudar tudo de uma vez e tudo ao mesmo tempo, tá? Eu estou lá convosco. Só que convenhamos, minha gente, uma identidade não se reorganiza com avalanche de situações, porque de repente é tanta informação, por isso é que tu ouves agora, mesmo que seja o teu amigo ChatGPT ou qualquer outra situação a dar-te, mas não deixa de ser uma verdade, que é, se calhar, a malta já não precisa de mais informação, porque nós já temos tanta informação. Já temos tanta informação. O que nós precisamos é de começar a filtrar e a reorganizar dentro de nós o que é que nos faz sentido, está alinhado com quem eu sou e com quem eu quero ser, está alinhado com os meus valores, com os meus limites, com os meus objetivos de vida, com os meus sonhos, não é? Começar a filtrar, porque a informação já temos imenso. Portanto, uma identidade ou uma nova identidade, porque a identidade emocional existe, não é que tu vais ser diferente, mas tu vais realinhar-te, sim, está certo, e reorganizar-te perante aquilo que hoje te faz sentido ser quem tu és, naquilo que tu queres viver na tua vida. Agora, se vem toda uma avalanche de informação, não vai acontecer. Nós reorganizamos exatamente por consistência. E as pequeninas vitórias, vou tornar a dizer, porque eu estou aí, as pequeninas vitórias são tão importantes quanto as enormes. Porquê? Porque elas mostram ao nosso sistema interno que a mudança é possível e sustentável. Ou, se quiseres, suportável. Eu gosto mais disto, da sustentação. Uhum. É, ok, consegui isto. Por exemplo, se tu estás a trabalhar os limites, vamos buscar aqui os limites novamente. Então, uma pequena vitória pode ser, por exemplo, tu não responderes logo a uma mensagem que outrora tu respondias com medo de algo, de outro te julgar, de não seres disponível, estava a faltar a palavra desculpa, de estares a falhar, então aqui um pequeno limite, se estás a trabalhar, é não, eu vou respirar fundo, não vou responder já a mensagem, não há pressa nenhuma. A pessoa aguarda, a pessoa sabe que eu estou nisto, eu própria tenho o meu tempo, tenho que me respeitar, isto é uma pequena vitória. E não precisas logo cortar tudo e dizer, não, agora só te vou responder amanhã, agora só te vou responder daqui a uma semana. Para quê? Por exemplo, se estás a trabalhar a presença, estás a trabalhar a presença, uma pequena vitória pode ser tão simples quanto parar 5 minutos no teu dia para qualquer coisa e não te sentires culpada, culpado, não sentires que estás a falhar com nada, por exemplo. Ou então, se tu estás em uma conversa e o outro te toca num gatilho, ok? Isto, por exemplo, eu já faço com muita tranquilidade, porque repeti. Respiras e das duas uma. Ou continuas a seguir, por vezes isso é possível, ou se realmente estás muito aceso, dizer a outra, olha, eu, neste momento, se vou continuar a conversa, vou para um patamar que eu não quero, que é discutir, perder a razão, e não é isso que eu quero chegar a bom porto. Portanto, vamos parar um bocadinho, mas retomamos a conversa. E o outro pode dizer ok, como pode dizer não, agora eu quero continuar, porque agora que estou a tal, sei quê. Ok, tu estás a respirar, porque não vais sair, porque também é teu interesse quereres continuar aquela conversa. Respiras e és tu que trazes esta pequenina vitória de começares a falar de um lugar outra vez mais assertivo e o outro vai acompanhar-te. Isto é inevitável, ok? O outro vai acompanhar-te. Isto é uma pequenina vitória. Ao invés de, epá, eu consegui uma vez, mas depois já não consegui porque ele fez. Repetição, 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 repetição. Por exemplo, a situação do merecimento, uma pequenina vitória. Poderes aceitar ajuda sem justificar. Isto também para mim foi uma grande vitória. Ou seja, a ajuda vem e eu, em vez de simplesmente dizer muito obrigada, eu estava a precisar, muito obrigada mesmo, era pá, muito obrigada, olha, eu sei que estás a fazer um esforço, conforme o contexto, não interessa, estás a fazer um esforço, eu sei que tal, e justificava, pá, eu não consegui porque tenho isto e fiz aquilo e ontem cansei-me. Não, para mim foi uma grande vitória, mas é uma pequena vitória, são pequenos momentos que te ajudam a sustentar esta nova etapa, a mudança que tu queres sentir. Está a fazer sentido? Para quem passou anos
em determinadas formas de ser e estar, uma escolha pequenina, te garanto, e vai por mim, vai por mim, pode ser esta enorme reorganização interna que nós estamos a procurar para conseguir depois no exterior manter esta sustentação de mudança. Está a fazer sentido? Só que nós tendencialmente desvalorizamos estes pequenos movimentos, tendencialmente. Okay? Nós trazemos que se é grande é que vale a pena. Se for grande e visível, e se for visível até para os outros, então sim, é uma vitória. Mas não. Mas não é. A mudança real muitas vezes começa exatamente, para não dizer quase sempre, antes dessa grande vitória. Começa no pormenor e no detalhe. E é nestas pequeninas vitórias que nós conseguimos ensinar permanência ao nosso corpo emocional traumático. Está a fazer sentido? Então temos a clareza, temos a repetição e temos este terceiro pilar, que é para mim importantíssimo também, das pequenas vitórias, e entender que é nas pequenas vitórias que o nosso corpo emocional, ao sermos consistentes na celebração delas, vai perceber que, ok, isto é sustentável. Ok, isto é uma permanência. O quarto pilar, já em fase reta final, temos o ajuste. Este ajuste ainda é um bocadinho desafiante para mim, no sentido de que ajustar e ceder são coisas diferentes, mas por vezes no dia a dia baralham-se, está bem? Desafiante a tu entenderes que eu estou no mesmo barco que tu, contudo, já se consegue, deste lado, antecipar o que é um e outro, ok? E este ajuste, por ser muitas vezes facilmente diluído em cedências, em flexibilidade, em empatia, pronto, aqui nós perdemos muitas vezes quando queremos fazer estas mudanças, ok? Porquê? Porque se nós não sentimos que está a acontecer como nós imaginamos, então acabou, já não é mais nada, certo? Aquilo que eu te estava a dizer. Então, sustentar é sobre ajustar sem nos perdermos nas distrações, nas desilusões ou nas desmotivações. Porquê? Porque a nossa vida vai continuar a existir. Ponto. E ajustar não significa de todo que tu tens de deixar de ter os teus limites, tens de deixar de ter os teus valores e os teus sonhos de todo, de todo. Ajustar é sobre tu sentires como podes fazer diferente, mudar, naquelas circunstâncias. Porque a nossa mudança não vai existir só em condições perfeitas. Isso não é, está bem? Ponto. E se tu estás à espera que essas condições perfeitas aconteçam para que essa mudança aconteça e venha, então eu vou-te dizer que o teu corpo, essa tua estrutura interna ainda está muito frágil, ela ainda não está pronta para sustentar, ok? Por exemplo, tu decides ter uma rotina de journaling todos os dias, por exemplo, mas houve uma semana desafiante. Isto já me aconteceu N vezes, só que eu já sou esta segunda pessoa que te vou dizer. E de repente, no início era, oh meu Deus, eu falhei agora, já falhei, pronto, já sabia, vale a pena começar outra vez, para quê? Para daqui a um mês eu desistir outra vez? Não, ok? Ao invés de nos autopunirmos, que é o mais rápido, e trazermos culpa, minha grande culpa, é só ajustar, é só, ok, como é que eu posso fazer isto caber na minha vida quando houver este tipo de imprevistos? É ajustar. Eu ajusto, ok, eu faço journaling todos os dias, mas há dias que não me vai apetecer. Há semanas que eu não vou controlar com imprevistos externos. Há outras situações que eu vou dar prioridade naqueles dias do que ao journaling. Está tudo bem. Como é que eu posso ajustar esta minha realidade, que eu estou a ter clareza, em repetição, trazendo as pequenas vitórias de cada vez que eu faço um journaling dentro daquilo que para mim é saudável. Se não for todos os dias, está tudo bem. Agora, eu não quero é abrir mão de fazer journaling. Então, eu vou fazer que seja todos os dias porque gosto, então vou encontrar aqui uma rotina no meu horário em que o journaling diário, por exemplo, caiba sem me perturbar no resto, mas tendo consciência, clareza de que há imprevistos que podem mudar esta dinâmica da mudança. Sorry, que podem alterar esta dinâmica da minha mudança de journaling e que eu não vou controlar, como é que depois eu vou ajustar para que isto
caiba na minha vida, no meu dia-a-dia real. Está a fazer sentido? Ajustar a isto. É não trazer uma diferença, não trazer uma oscilação qualquer como algo de sentença e de punição. Porque nós vamos oscilar, ponto. A vida está aqui. As pessoas existem, nós interagimos, nós somos seres relacionais. Portanto, por vezes, há de haver dias que nós não vamos conseguir fazer aquilo que temos planeado da forma como tínhamos planeado. E ao invés de desistirmos ou de trazermos como uma falha, é ajustar, porque no ajustamento vai acontecer exatamente a situação da consistência. Isto não significa que a mudança termina se houver ali uma quebra de rotina ou de disciplina. Significa que estamos no caminho, que estamos no processo. Porque o ajuste é o que impede que essa oscilação, que esse imprevisto exatamente, se transforme em desistência. Porque se tu não ajustares, garantidamente tu vais-te continuar a autopunir e a autocriticar. Está a fazer sentido? Portanto, estes 4 pilares que eu já te dei, eles vão-te dar exatamente a oportunidade de tu conseguires trazer sustentação, consistência, manutenção daquilo que tu queres transformar, daquilo que tu queres mudar, daquilo que em ti é importante começar a fazer parte da tua vida. E o último pilar, não menos importante, e se calhar este trouxe-te em quinto com alguma intenção, porque é aqui que tudo se junta, é a continuidade. Porque, como te falei, a mudança não é sobre a intensidade diária ou daquela emoção de agora é que é. A mudança é sobre a permanência contínua na tua, na minha, na nossa vida. No bom e no menos bom. Ela precisa de continuar viva. Ponto. A mudança precisa de continuar viva, ativa. E para isso ela precisa de sustentação, porque há dias em que tu vais avançar imenso, vais te sentir super powerful, há outros que vais sentir menos vontade de ir, portanto, maior necessidade de abrandar, e noutros vais simplesmente quereres ficar, manter. E está tudo bem, porque isso também é continuidade. Isso também é continuidade, porque, repara, a continuidade é sobre tu manteres uma consistência que caiba na tua vida. Durante muito tempo, repara, nós, durante anos, o mundo todo, não fomos nós, o mundo todo, valorizam muito os começos, não é? O começar uma rotina, o começar uma dieta, o começar uma nova fase, o começar uma nova versão de mim, havia muita nova versão de ti, não, não, não. Só que o ponto de viragem, o ponto mais transformador, não é o começar, é o continuar. É o continuar quando já não é novidade, continuar quando já não há ninguém a dizer go, 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 Isabel, tu consegues, Maria, João, tu consegues. É o continuar quando parece que tudo está parado, estagnado, que não está nada a acontecer, que é super mega desafiante. É o continuar quando o resultado que tu queres que aconteça ainda não chegou, ainda não apareceu, ainda não está visível. É o continuar quando o antigo, aquele conforto incomodado, incómodo, desconfortável, parece que é o sítio mais fácil para tu ires. É o continuar. E é aqui que muita coisa se constrói. E atenção que continuidade, nós não estamos a falar de rigidez, tipo, agora estou, vou, faço e não ando para trás. Não, não é nada disso, ok? Continuar não é fazer sempre igual, não é sobre ignorar determinadas situações para fazer outras coisas, não é passar por cima da tua vida e da vida dos outros, não é nada disso. Continuar é sobre tu manteres um foco, manteres uma direção, mesmo quando tu sabes que precisas de ajustar. Porque aconteceu um imprevisto, porque aconteceu uma ausência de vontade, porque aconteceu uma qualquer situação que te desviou o foco. Continuidade é isto. Continuidade é manter-se uma direção mesmo quando efetivamente lá fora as distrações acontecem. É isto que traz uma mudança permanecer. É continuidade, mesmo quando já não estás aqui. Isabel, como é que nós fazemos esta continuidade? Direção e foco. Onde tu queres ir, onde tu queres chegar. É sobre isto. Então, nestes 5 pilares, clareza, repetição, as pequenas conquistas, o ajuste e a continuidade são 5 dinâmicas que tu podes trazer para a tua vida para aprenderes a trazer a sustentação, a permanência daquilo que tu queres e sentes ser útil e pertinente mudar
em quem tu és. Então, se eventualmente tu desse lado estás neste caminho de mudança por qualquer motivo da tua vida e por escolha pessoal, pergunta-te verdadeiramente: eu tenho estrutura para sustentar esta mudança? A minha estrutura interna emocional é o quanto baste para poder sustentar? Tenho clareza? Estou disponível para fazer repetição, repetir, repetir, repetir. Eu consigo mesmo reconhecer as minhas pequenas vitórias. Eu permito-me ajustar. É tão importante. Eu estou mesmo disposto a continuar esta mudança, mesmo quando uma qualquer emoção inicial deixa de existir ou baixa. Deixar de existir é difícil, mas baixa. Muito mais do que afirmares, porque isso é muito bom, mas fica por uma intenção e apenas pela clareza vaga, eu quero mesmo mudar, eu dir-te assim: vai longe e pergunta-te como é que efetivamente eu posso sustentar esta mudança? Como é que eu posso alimentar o meu corpo emocional interno para começar a trazer esta mudança com estes 5 pilares? Está a fazer sentido? Em reta muito final, agradecer-te estar desse lado e lembrar-te que a mudança não é só decidir. Isso é a primeira grande porta, está bem? A mudança é exatamente aprender a permanecer neste novo tempo, nesta nova etapa, neste teu novo ciclo, tempo suficiente para que ele deixe de parecer o estranho e passe a ser a pessoa de casa. Dito de outra forma, para que todo o teu movimento deixe de ser exceção e passe a ser regra. E dessa forma, tu tens garantidamente tudo e mais alguma coisa para continuares nesta transformação, nesta mudança que tu queres ver na tua vida. E se fizer sentido, claro, deste lado, eu estou para ti em 3 serviços muito, 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 muito bons, todos eles. Temos a Escola Viva, que é uma subscrição, portanto, tens aqui a sustentação da continuidade. Tens a imersão Sem Me Perder, que fala de relações, de linguagens de amor, que aqui dir-te-ia que tens a sustentação da intensidade, porque ela acontece em 4 semanas e 3 vezes no ano, e depois o acompanhamento base, de 1 para 1, que é um acompanhamento mais personalizado, com maior profundidade, onde a sustentação é sobre irmos à tua história, entendermos o que é que pode estar aqui a trazer bloqueios, limites à tua vida, qual é o incómodo, e qualquer um deles vai responder exatamente à fase que tu sentes ser necessário começar a mexer e a mudar. Só não desistas de ti, porque isso não é opção. Tu fazes parte da tua vida, a tua vida existe porque tu existes. Combinado? Subscreve o canal, partilha a quem fizer sentido e deste lado estou para ti em tudo o que for mais alinhado. Um grande beijinho e vemos daqui a 15 dias.